Glória a Deus. Meus amados, vamos dar início ao nosso culto fé. Eu quero que você se coloque em pé comigo. Logo após essa leitura bíblica, nós vamos fazer uma oração e a gente vai louvar a Deus com a canção. Que bom que você veio, a Deus a honra e a glória por cada um aqui presente nessa quarta-feira. Que Deus possa derramar as bênçãos na sua casa, por sua vida. Amém? Você é um canal de bênção para o seu lar, para a sua família e a começar de você também. Nesse culto nós vamos louvar a Deus pelos irmãos que estão cooperando com a cesta para a irmã que está acometida de um câncer. E depois a gente vai também nesse culto orar para os empresários aqui presentes, as pessoas que trabalham para si mesmos, os autônomos, para que Deus possa guiar o trabalho de vocês, o empresariado de vocês, cobrir, abrir portas, dar sabedoria, direção. E também nós faremos a última oração, que é a oração da proteção. Amém? Amém. Para todos nós aqui. Então, quero ler com vocês Isaías 43, 11, 12 e 13, os versículos. Capítulo 43, versículos 11, 12 e 13. Vai dizer o seguinte: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu declarei e eu salvei. E eu mostrei quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. O versículo 13, o último, diz: Sim, antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar das minhas mãos. Eu irei operar, e quem impedirá? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e ninguém pode impedir isso. Amém? Vamos orar a Deus, agradecendo. Pai querido, obrigado, muito obrigado mesmo. Meu coração agradece, minha alma se alegra e a minha boca expressa o que eu estou sentindo. Uma gratidão imensa, uma gratidão profunda, indescritível, para dizer para o Senhor um obrigado por esta noite, pela oportunidade aberta a mim, a nós, oportunidade que vem de Ti, um dia após o outro, uma manhã após a outra, uma noite após a outra. Obrigado, Senhor, por esta igreja aqui nesse setor. Obrigado pelos irmãos que aqui estão nessa noite. Que cada um que já está aqui possa ser coberto pela poderosa mão do Senhor, pela unção do Teu Espírito, e que tudo que acontecer nesse culto seja para a honra e a glória do Teu nome. Cobre a igreja, receba este culto ao Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa oração e também já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com a canção. Você tem a oportunidade de abrir a sua boca, louvar a Deus. Não deixe a sua boca fechada. Louve ao Senhor. É tempo. Se você tem saúde, se você tem vigor, adore ao Senhor agora. Cantemos. Aleluia. Você pode bater palmas conosco? Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei.
Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Ele é muito bom. Muito, muito Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom. Oh, glória a Deus. Aplauda bem forte. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Aplauda mais forte a Jesus. Ele merece. Aleluia. Oh, grande Deus. Se assente dando glória. Que bênção, né, irmãos? Deus é muito bom, né? A honra e a glória pertencem a Ele. E quem é que tem que dar essa honra e a glória para Ele? Somos nós, né? Seres humanos pensantes que têm inferência nessa terra e pode honrar Deus. A gente não pode esperar pelos incrédulos que não creem em Deus, por nada a não ser nós mesmos, porque nós fomos criados para isso, né? Fomos criados para o louvor do nome do Senhor. Então podemos glorificar a Deus em todo o tempo. Que Deus possa abrir o seu entendimento, o nosso entendimento, para que a gente possa ser essas pessoas que glorificam a Deus em tempo e fora de tempo. Amém? Eu creio que Deus está se agradando de nós. Irmãos, estamos em batalha, em movimento, em guerra. Estamos como igreja na terra de verdade, onde Deus pode ser honrado através desse povo. Pequeno número, mas grande em fé e também em obras. Que Deus possa continuar te usando, te abençoando, por deixar-se usar. Então Ele te abençoa. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar para louvar a Deus pela vida de vocês que puderam, né? Não é sobre você ter que trazer, é sobre você poder. Então, que Deus vai honrar você. Eu creio que nada vai faltar na sua mesa. Quando a irmã aqui da igreja me reportou sobre, a gente prontamente abriu o coração para pedir para vocês, assim como vocês abriram o coração, eu sei que tem mais pessoas que ainda vai abrir o coração. Amém? Nós estamos aqui todos os dias de quarta e sexta, não esquece não. É um compromisso que eu e você temos com a obra do Senhor neste lugar. Nós somos plantados para frutificar aqui. E Deus nos deu essa oportunidade de frutificar aqui. Tem muitas pessoas que não têm a oportunidade que você tem de ser bênção num lugar. E elas acabam vivendo nessa terra, nesse mundo, ao léu, sem poder fazer alguma coisa que há uma oportunidade aberta para ela. Então que Deus possa. E outra coisa, o detalhe às vezes não é nem sobre você fazer alguma coisa para Deus, é sobre você fazer alguma coisa consistente. Você fazer uma coisa consistente, porque você está num lugar, numa obra de Deus, numa família, numa igreja, que você faz as coisas que você está fazendo e é consistente. Deus está agradando de você, porque é um lugar onde Deus agrada, é um lugar que Deus levantou. Você não está jogando, fazendo aqui e acolá, e sem nem pé e cabeça, você, saber se realmente é aquilo que Deus queria que você fizesse. Aqui você pode ter certeza que o que você fizer
em relação ao reino de Deus neste lugar, Deus queria que você fizesse, porque Deus levantou esse lugar, então Ele precisa de pessoas para fazer essa obra aqui. Amém? Nós vamos ouvir já a palavra do Senhor com a nossa pastora, e logo após ela ministrar a palavra, a gente volta para a gente fazer orações e dar mais uns avisos, e a gente conclui o nosso culto fé. A paz do Senhor, igreja. Todo mundo abençoado? Parabéns para você que está aqui hoje. Um jogão acontecendo lá, né? E nós escolhemos estar aqui adorando ao nosso Deus. Eu agradeço a Deus, a vocês, ao pastor, por essa oportunidade de estar aqui falando, né, do nosso Deus, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero falar que nós precisamos precisamos de confirmação em tudo que a gente for fazer. Nós precisamos ter certeza. Tudo que você for fazer, seja espiritual, seja coisa sua mesmo, você tem que ter certeza o que você está fazendo, para a gente não quebrar a cara, né, gente? Vou tirar esse óculos aqui. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Esse é o tema que eu quero trazer hoje. Vou falar algumas coisas relacionadas a isso, esse tema, né? E vocês, abrem o coração para vocês sair daqui entendendo um pouquinho mais, amém? Nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Muitas das vezes, Deus chama pessoas comuns, como eu, como você, durante sua atividade diária, né? Muitas das vezes, você está ali fazendo os seus afazeres e Deus está te chamando. Davi foi ungido enquanto pastoreava as ovelhas, né? Eliseu foi chamado enquanto arava a terra. Pedro e André foram chamados enquanto pescava. Mateus foi chamado enquanto trabalhava, né? Trabalhava e cobrador de imposto. Então, a gente vê que aqui todos tinham alguma ocupação. Ninguém era à toa, não. Todo mundo tinha algo para fazer, né? Todo mundo estava fazendo algo, estava trabalhando. É a mesma coisa, né? Deus chamou nós também, e nós também somos ocupados. Quem aqui é desocupado? Você tem o tempo todinho do mundo para você. Quem? Todo mundo tem alguma ocupação. Então, nós não podemos jamais falar, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu estou muito ocupado, eu estou muito atarefado, então eu não posso. Você pode sim, eu, só não fazemos porque nós não queremos. Amém? E deixando bem claro que Deus, Ele procura pessoas que estão ocupadas mesmo para fazer algo para Ele. Amém? Êxodo 3, né, Moisés estava cuidando das ovelhas e cabra de Jetro, né, que era o seu sogro, quando viu a sarça pegando fogo, mas não se consumia. O que eu falei atrás, né, que Deus, Ele chama pessoas ocupadas. Então, se você está sendo chamado por Deus, você tem que entender. Estou numa correria braba. Gente, essa correria nossa, ela vai só aumentar. Eu vou, né, deixar bem claro para vocês que vai só aumentar. Você está achando que daqui para frente, vou ficar rico, vai melhorar, tudo vai, né, vou ter tempo do mundo para isso e aquilo. Não, você sempre arruma alguma coisa para você fazer. Então você vai estar sempre ocupado, sempre com alguma coisa a mais na sua agenda. Aí não tira a agenda de Deus, não. Deixa ela como prioridade. Isso vai ser bom para você. Se você é um desses que está esperando desocupar para fazer alguma coisa para Deus, eu tenho dó de você, eu coloquei aqui. Porque cada dia que passa o mundo vai ficando mais difícil e nós vamos nos ocupando a cada dia mais. Você não vai deixar a sua casa perecer, né? Então você precisa trabalhar, correr atrás e é isso. E tem muitas pessoas que elas não conseguem fazer muitas coisas, principalmente para Deus, né? Porque para ela consegue fazer muitas coisas,
Mas quando é relacionado à obra de Deus, às coisas de Deus, a gente sempre coloca uma desculpa para não fazer. Moisés, aqui, Êxodo 3:7-9 fala: Moisés, Moisés, e ele diz: eis-me aqui. Deus disse que havia visto a aflição de Israel e ouvido o clamor do povo e ouvido o pedido de socorro. Nós só temos que entender que Deus, Ele está vendo, Ele está ouvindo as nossas dores, as dores dos filhos dEle. Então, assim, Deus, Ele jamais vai deixar você perecer. Jamais Ele vai deixar você sofrendo lá e vai achar bonita, né? Não, Ele está se preocupando, sim, né? O que a gente está passando. Temos que entender que Deus, Ele não é indiferente com as nossas lutas. É no meio da luta mesmo que Deus vai chamar a gente. Foi igual eu estava falando no começo. Porque muitas pessoas ficam, quando melhorar isso, eu vou fazer isso para Deus. Quando acontecer isso, eu vou fazer isso. Faz nada. E vai só rolando, vai rolando, rolando e nunca faz. Então, nós temos que dar lugar, né, para Deus nos momentos de dificuldades das nossas vidas mesmo. Deus chamou a gente no momento da luta, quando ela está mais travada, que você tem que vir, adorar, servir, fazer, é isso aí. Né? E Deus, Ele vai nos treinando para a gente aprender a adorar Ele no momento de dificuldade. Se a gente for esperar tudo melhorar, e quando vai acontecer? Quando? Moisés passou 40 anos no deserto, pensando que sua história tinha acabado. Mas Deus estava preparando ele para libertar uma nação. É isso que Deus está fazendo com a gente. E às vezes a gente não entende. Ele está preparando a gente para algo bom que vai acontecer lá na frente. Quando você estiver numa luta, lembre que o Senhor está te preparando. Vai lembrar, gente? Ou vocês vão murmurar? Vai lembrar ou vai murmurar? Que bom, porque assim, o ser humano, acho que ele murmura mais fácil, né? Ele esquece que Deus tem uma obra grande para fazer, né, através das nossas vidas, ou de outras pessoas nas nossas vidas. Aí a gente só reclama. Então vamos lembrar que Deus, Ele tem algo grande preparando para a gente lá na frente. Amém, também creio. Creio muito mesmo. Eu lembro até hoje, deixa eu ver aqui, quando Deus chama, Ele não procura os mais capacitados. Ele capacita os chamados, né? Então, se Deus, Ele te chamou, é porque Ele confia, né? Ele está te capacitando, Ele vai te capacitar para você fazer algo para Ele. E eu lembro muito bem que quando a gente fazia parte de uma outra igreja, Deus usou uma pessoa e falou que ia levantar pessoas naquele lugar que não era nada. Não sei se meu bem lembra disso. Pessoas que não era nada e ia passar a ser pessoas que outras pessoas iam ver, né, Deus na vida dela, ia se levantar. E eu vejo aqui também na Igreja de Palavra Viva o quanto Deus tem feito isso. Tem se levantado pessoas. Eu sou a primeira. Eu sou a primeira pessoa. Igual eu falei para vocês, uma vez nós estávamos passando um momento bem difícil. Eu falei, Deus, não, foi a primeira e a última vez, chega. Daqui para frente eu quero que o Senhor me use também na palavra. Sim, eu sou mais tímida, né, mais tranquilinha assim, mas eu quero que o Senhor me use. E Deus já tinha falado algo muitos anos atrás que Ele ia me levantar. Que era para mim abrir a palavra e começar a estudar, que Ele tinha algo comigo através da palavra. E eu não entendia, que eu sempre jogava para o meu esposo. Então, assim, aí hoje eu olho o quanto Deus fez, o quanto Deus está fazendo. Jamais eu imaginaria eu estar aqui falando, pregando a palavra, por conta da timidez e outras coisas, né? A gente tem que se aprofundar mesmo, né? Para a gente entender um pouco mais. Então, assim, eu vejo muitas pessoas aqui, o quanto elas têm sido levantadas, né? O Mário Sérgio mesmo, ele sempre conta o testemunho dele e eu acho muito lindo. Da onde que esse rapaz veio? Né? Ele conta aqui em cima de onde ele veio. Da prisão, da bebida e de mais coisas que ele pode estar contando aqui, falando para vocês. A Tati,
nunca foi crente de outra igreja. A primeira igreja dela foi essa. A menina já prega e eu fico assim, meu Deus, como Deus tem usado a Tati nesse lugar, né? E a pastora Evelyn, ela falou pra gente que pregou uma vez na igreja dela para criança, já chegou aqui pregando em congresso e nunca mais parou e está cada dia melhor. O pastor Sion, meu Deus, quantas vezes eu falava, filho, por que você não prega? Você é tão inteligente. Não, mãe, não, fica quietinha aí, eu quero ficar do jeito que eu estou mesmo. Então, assim, olha só, e outras pessoas, se eu vou falar aqui, vai falar nome de muitas pessoas. Então, assim, Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, né? E a gente tem que reconhecer essas coisas que Deus faz nas nossas vidas. Você pode parar e começar a refletir o que você era antes. Dá para você parar aqui um minutinho e pensar quem eu era antes e quem eu sou hoje, quem eu sou agora. Eu consigo parar e analisar o quanto Deus já fez na minha vida, né? E eu creio também que vocês vê o quanto vocês estão diferentes, está sendo usado, né? Deus falou com Moisés várias vezes durante esses 40 anos. Muitas das vezes Deus nos chama e a gente se acha insuficiente. E atrasa aquilo que Deus quer fazer através de mim, através de você. Deus quer te usar, Deus está falando e você fica aí, jogando, prolongando, né? Jogando mais para frente. Agora não, pai, estou muito ocupada, estou muito atarefada, né? Não tenho muito conhecimento. Vai ler, vai estudar, pergunta. Hoje é muito fácil, a gente tem muita, pode pesquisar, né? Antigamente a gente ia para uma biblioteca, que fala, para pesquisar as coisas de escola, até tudo que você quisesse saber, você tinha que ir lá pesquisar. Então hoje é muito fácil, nós temos celular o dia inteiro na mão. Ou quem é que larga esse celular? Pelo menos 1 hora. Fala, sai para lá, trem, larga esse trem para lá. Ninguém. Todo mundo vai no banheiro, vai com o celular. Vai dormir, coloca debaixo do travesseiro. Cuidado, hein, gente? Perigoso. Então, assim, você vai almoçar, você coloca ele ali, ó. Eu faço isso, por isso que eu estou falando. Então, nós temos hoje facilidade em fazer algo mais, né? A gente só não faz porque às vezes a gente não quer mesmo. Nós precisamos parar de ficar olhando o irmão e achando que somos menor que ele. Cada um de nós temos uma capacidade. Deus vai me usar diferente do que vai usar a Sâmila. Então, se a gente, eu quero ser igual a Sâmila. Então não vai Deus te usar. Você vai treinar e vai aprender a pregar como ela. Nós temos que ser eu. Eu tenho que ser Sheila. Eu prego assim, tá bom, gente? Não adianta vocês querer me mudar, não vai acontecer. É assim que eu sou, é assim que tem que ser. Porque se a gente ficar querendo, eu quero parecer o pastor, eu sempre falo, amor, eu quero pregar igual a você, amor. É tão lindo como você prega, mas não querendo ser igual a ele, inteligente, entendeu? Ter a sabedoria, essas coisas que eu estou falando. Só se a gente treinar, né, para a gente ficar igual o outro. E se a gente ficar treinando, vou treinar aqui, que vai sair igualzinho. Aí Deus não vai te usar. As pessoas não vão sentir nada, não vai ter transformação. E você vai descer daqui frustrado. Né? Então a gente precisa ser eu. Precisamos entender que não é quem eu sou. E nem quem você é. Mas quem Deus é. Amém? Êxodo 3:11, Moisés fala, quem eu sou? Eu para ir a Faraó. Quando Moisés fala assim, ele está se sentindo incapaz. Deus responde, eu estarei com você. Amém? É por isso que não podemos se sentir incapazes. Porque é Deus quem vai falar através da sua voz. É Deus quem vai estar com você. Você não vai estar sozinha. Então você não precisa ter medo. Você não precisa deixar de fazer porque você está se sentindo incapaz. Então é Deus que vai usar a sua boca. Tudo que você falar vai ser Deus falando através de você. Todas as vezes que Moisés obedecia o chamado de Deus, ele
ele ia recebendo direções para o próximo passo. Então, todas as vezes que ele obedecia, ele subia um degrauzinho, vamos falar assim, tá bom? Então, não é para falar mas eu falei. Então, aqui a gente aprende que talvez a gente está aprendendo. Nós estamos pegando aula com o nosso pastor. Então, nós vamos melhorar. E nós temos que reconhecer que nós estamos falhando em algumas coisas e vamos melhorando. Todas as vezes que Moisés obedecia, eu falei, Então, aqui a gente aprende que talvez você está no mesmo lugar, no mesmo nível, porque você não ouviu a voz de Deus. Vamos melhorar um pouquinho? Vamos melhorar um pouquinho para vocês entenderem. Talvez você até ouve Deus falando, mas você não obedece. O que adianta? Nada. Você tem que ouvir e obedecer à voz de Deus. Aí você não muda de nível por isso. Mas eu sou crente há tantos anos e está do mesmo jeito. A culpa é sua, a culpa é minha, que nós não estamos obedecendo, estamos só ouvindo a voz de Deus. Aí você passa ano e continua do mesmo jeito, na mesma fase. Gente, é tão bom passar de fase, não é? Quem aqui que gosta de jogar sabe disso, Quer ficar lá no mesmo nível, não. Quer? Passei esse, vou para o outro. E é muito bom. Nós não podemos ficar no mesmo nível. Passa de fase aí, gente. Começa a obedecer aí, gente. Quem quer passar de fase? Então, nós vamos passar. Se nós estamos querendo, vamos embora, gente. Pular para o nível melhor. Amém? Moisés buscava a direção de Deus para cada passo no deserto. E você, tem buscado direção de Deus para tomar suas decisões? É uma pergunta que eu te faço. Reflita aí. Tem tomado direção para decisões certas? Nós precisamos falar com o nosso Deus antes de decidir qualquer coisa. Essas pessoas que eu citei lá no começo não receberam resposta porque eram perfeitas, mas porque tinha um relacionamento constante com Deus. Então nós precisamos ter relacionamento constante com o nosso Deus. Elas buscavam, elas ouviam, elas obedeciam, então tinha resposta de Deus. Amém? Ana foi tão grata que ela devolveu o seu filho, que ela tanto pedia. Pensa, gente, teria coragem? Teria coragem, Tati, por exemplo, você que ainda não tem bebê? Então, não é difícil, gente? Pois ela fez isso. Muitos cristãos têm trabalho e não conseguem devolver os 10%. Uma coisa tão simples. E ela entregou, foi o seu filho. Imagina. Uma coisa tão simples e a gente às vezes não consegue. Muitas pessoas na Bíblia tinham muitas coisas em comum. Obedecia, tinha foco, tinha paciência, ouvia a voz de Deus, era grato. E muitos tinham propósito. Gente, Ana pede para Deus algo que era depois devolvido a Deus. O seu propósito tem que favorecer o reino de Deus. Nós temos que entender isso, que o nosso propósito tem que favorecer o reino de Deus. Você acha que Deus te abençoa, te honra só para você? Você está sendo egoísta. Nós estamos sendo egoístas. Então nós precisamos repartir isso também com outras pessoas. Tem que favorecer o reino de Deus, o nosso propósito. Amém? Exemplo. Queremos uma casa grande, bonita, confortável, mas não abrimos as portas da nossa casa para eventos da igreja. E aí? Deixa de ser espertinho. Favorece o reino de Deus também.
com o que Ele te deu? Você compra um carro e não usa para carregar ninguém. Não, vai sujar meu carro, né? Vai pôr o pé lá, vai amassar, vai arranhar. Tem que favorecer o reino de Deus também. Traz essa pessoa, está chovendo, tá frio agora. Leva ela, não, entra aqui, vamos embora. O que Deus nos dá para a gente abençoar outras pessoas. Tem filhos, né? Você tem filhos, é uma dádiva a gente ter filhos. Mas não envolve, né? Não encoraja a criança de crescer na obra de Deus. Não se preocupe em ensinar o filho, né? A amar a casa de Deus. Então nós precisamos melhorar nessas áreas tão simples que eu falei. Amém? Aprenda, os seus propósitos têm que favorecer o reino de Deus. Tem dinheiro entrando aí? Seja abençoador dessa casa. Olha que coisa linda, né? O pastor falou ontem, né? Você está contribuindo, é isso aí. É assim que a gente tem que ser. Pensa só em você não, tem outras pessoas também precisando de algo assim, né? Como vamos reconhecer a voz de Deus? Se você aprender a esperar a resposta de Deus, você não vai precipitar, porque você vai saber que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Você entendeu? Vocês entenderam? Quando Deus ficar calado, ficar em silêncio, não quer dizer que Ele não está com você, porque ainda não é hora dele te abençoar, amém? Já estou finalizando, a minha palavra hoje é rápida. Espero que vocês saiam daqui com algo, né? Aprende alguma coisa. Ezequiel 47:3. Ezequiel, ele diz que ele foi levado por uma água que jorrava no templo. Quem já leu essa história? Se não leu, marca aí na sua Bíblia, Ezequiel 47:3. Aqui a gente aprende sobre relacionamento e ouvir a voz de Deus. O Senhor sempre vai medindo. À medida que a gente obedece, a gente entrega, o Senhor vai nos enchendo. Amém? Então, todas as vezes que você obedece, que você se entrega, Ele vai enchendo você cada dia mais. Com essa história, a gente aprende que Deus nos respeita. Se você der lugar, Ele vai te encher. Agora, se você não quiser, Ele também não vai fazer nada, porque Ele respeita você. Aqui fala que o homem foi medindo a água e a água foi subindo. Então, todas as vezes que você dá lugar, que você se entrega, você vai se enchendo mais de Deus. Amém? Muitas vezes o Senhor manda água que dá na altura dos joelhos ou na altura da cintura, mas você está com a água na altura do tornozelo. E aí? Vai demorar a se encher, porque nós precisamos estar com a água na altura da nossa cintura, para quando chegar aqui, ó, você vai só nadar. Amém? Aí não adianta, vai ter mais um processo que você vai passar para essa água chegar na altura da sua cintura, dos ombros, amém? Se a água estiver na altura do tornozelo, sua vida espiritual está superficial. Então você precisa se preocupar. Está tudo bem, está nada, está na altura do tornozelo. Você precisa melhorar. Você precisa se encher de Deus. Se a água estiver na altura do joelho, você está no lugar de oração, dependência de Deus. Começou a melhorar. Se sua água está na altura da cintura, você está com compromisso com Deus. É um nível mais profundo de força. Então você precisa se preocupar. Qual a altura da água de Deus está em você? Amém? E se a sua água estiver na altura que pode atravessar só a nado, aí você está no nível de entrega total de Deus.
É quando a pessoa está sendo conduzida por Deus. É assim que nós temos que estar. Amém? Aqui, assim que nós devemos estar. É assim. Cheio de Deus. Dependente de Deus totalmente. Porque hoje a gente vê muitos cristãos que não dependem totalmente de Deus, nada, conversa furada. Mas nós precisamos aprender a ser crente verdadeiro, dependente de Deus, totalmente. Finalizando eu quero deixar uma frase para vocês aqui. Deus só vai mover na sua vida nas áreas que você der lugar, entendeu? Porque Ele não é invasor, Ele não vai invadir. Ele quer que você seja cheio dEle, mas Ele quer que você dê lugar para Ele se encher você. À medida que você for obedecendo, for tendo intimidade com Deus, as águas vão subindo na sua vida. Deus vai tendo acesso e vai transformando você a cada dia. Amém? Essa palavra que eu tenho para vocês hoje, para mim hoje, espero que vocês saiam daqui com algo de Deus na vida de vocês. Amém, meus queridos? Que bom, né, que Deus falou conosco através dessa linda palavra. Trabalhe na sua vida aquilo que ainda não está com força total. Porque às vezes você tem habilidade para fazer algo na obra do Senhor com muita força, mas tem outras coisas que você não tem tanta habilidade, você não tem tanto prazer, né, vontade. Então trabalhe isso. Por exemplo, você não gosta de orar tanto, trabalhe, ore, faz esforce, você vai começar a amar isso, vai ser lindo, vai acontecer algo extraordinário através do que você vai começar a fazer. Se você trabalha isso dentro de você, né, move isso dentro de você, para que você comece a tomar gosto, e vai ser lindo. Deus vai fazer uma obra maravilhosa através da sua vida, em áreas que você talvez vai dizer assim, não imaginava que eu faria isso, né? Não imaginava. Então é isso, Deus está falando aqui essa noite. E a obra do Senhor tem trabalho para todo mundo, gente. Para todos nós a obra do Senhor tem trabalho. Às vezes você acha que trabalhar na obra do Senhor é só pegar um microfone e falar aqui em cima, ou então de repente ficar recepcionando na porta da igreja ali, como está o grupo dessa semana. Mas não, trabalhar na obra do Senhor, o campo é grande, é extenso que você pode fazer. Não é só isso, e não pode ser só isso. Nós temos que ser servos ou trabalhadores da obra que seja apto para fazer qualquer coisa que nos vier à mão, né? Tudo que tiver à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Então, se você trabalhar, suas forças virão. Trabalhe. A gente sempre fala essa ilustração aqui, mas é igual uma pessoa que começa a malhar os seus músculos, né? Nos primeiros dias de malhação, ele vai malhar, ele pega ali e faz poucas sessões. Aí, uns 2 ou um dia ou 2 depois, está arrebentado, você não pode nem triscar. Ai. Esse tempo atrás eu fui fazer mais do que eu faço. Eu fui arrebentar esse músculo aqui agora. Mas fiz, chega, estava doendo assim. Aí, beleza, passou 2 dias, minha esposa podia nem triscar. Ela aí, sei que esse trem. Porque aí só que você vai pegando resistência. O que eu quero falar é isso. Se você faz 3 sessões de 50, cada uma 50, que dá 150, daqui um dia você está fazendo 3 de 100. Certeza, é o que experiência própria. E você não está sentindo a dor ou o cansaço que você sentiria se você fizesse lá no primeiro momento. Aliás, no primeiro momento você nem daria conta, mas passou um certo tempo de tanto você trabalhar aquilo ali, você consegue agora fazer 3 de 100. 100, né? Eu comecei pulando 50 polichinelo. Menino, quando eu terminava os 50, quando eu terminava os 150, você não está entendendo, não. Eu pensava comigo, se eu pular mais 3 aqui, eu desfaleço aqui na cozinha, que eu pular na cozinha, eu desfaleço aqui. Hoje eu pulo 100, 100, 100. Eu quero pular 150.
Entendeu? Você vai pegando resistência, é natural, né? Quem diria que eu pulava só 50, hoje eu pulo 100? Você entendeu? Então assim, eu pulo 100. Aí o 100 eu termino também arrebentado, né? Se eu pular mais 5 aqui eu arrebento. Mas você vai pegando resistência. Aí quando 2 ou 3 dias depois, isso aqui, ó, você não está entendendo não. Você vai, ai. Mas só que você vai pegando resistência, vai ficando melhor. E a obra do Senhor não vai mudar isso aí. Se você começar a trabalhar na sua vida áreas que você não domina tanto, vai chegar um momento que você vai dominar tanto, que você vai querer ensinar outros a dominar. Gente, eu pregar aqui, eu falar assim, em 1999, tem assim, ó. Aí eu fui subir no púlpito, eu era jovem, eu era líder de jovens, e aí eu subi no púlpito, primeira vez que eu fui dar uma palavra, uma saudação. Aí eu desci, quando eu desci, um jovem olhou para mim e disse: rapaz, você estava tremendo igual o para-choque de Toyota. Aí dá aquele medo, né, de não querer nem subir mais no púlpito. Mas você tremia igual o para-choque de Toyota. Mas aí eu fui trabalhando isso, ministrando em escola bíblica dominical, que é mais tranquila, menos pessoas. E fui trabalhando. E aí Deus me colocou nesse momento que eu estou hoje, ministrando. Eu não tenho vergonha, eu tenho temor quando eu vou ministrar. Então isso gera uma certa tremura por dentro, mas aquela vergonha de antes acabou. Então, é porque foi trabalhando ao longo do tempo e Deus foi dando graça, e é isso que Deus quer fazer com todos nós. Eu preguei uma palavra aqui e eu repito: todos nós podemos desenvolver dons, e o Senhor pode nos ajudar com isso. É só você abrir o seu coração. Eu disse para vocês aqui na palavra que eu ministrei: toda mulher aqui pode cuidar de criança se ela quiser. Toda mulher aqui. Não é difícil. É só ela desejar, abrir o coração e falar: pastor, a partir de hoje eu quero assistir as crianças lá na salinha delas. Eu vou colocar um ar-condicionado lá e vou colocar lá uns negócios para criança, um quadro. Vou fazer aquela salinha ficar linda para você ajudar a cuidar de criança. Simples. E nós vamos fazer as crianças desenvolver também na igreja. Amém? Que lindo, irmãos. Uma irmã nossa aqui na igreja, né, ela nem está aqui hoje, é bom ela ter vindo, né? Pediu a cesta, tem que vir. Ela pediu a cesta para uma pessoa. Eu conheci essa pessoa, que ela veio visitar a igreja uma certa vez. E aí ela foi acometida de uma situação difícil. Ela é nova, só que ela está com um câncer. E esse câncer lastrou. No que ela lastrou, está atingindo o rim dela, ela está fazendo hemodiálise. Então ela está ruim. E aí entra uma questão: ela não tem uma renda, e eles estão trabalhando uma situação para ela receber uma aposentadoria para tratar o câncer. Então aí entra agora a Igreja Palavra Viva com o amor e a hombridade, para jogar todos esses alimentos aqui em cima da mesa dela, para ela ser assistida por alguns dias, semanas, ou talvez até não sei quanto tempo. Então que Deus possa honrar vocês, e de onde vocês tirou não vai faltar, pelo contrário, vai multiplicar. Eu não sei se foi o evangelista Diogo que pregou aqui, foi você mesmo, eu acho, sobre os pães e os peixes, né, do menino que trouxe. Então você percebe que 5 pães e 2 peixinhos que alimentam uma multidão. Então Deus, Jesus, ele não pega da nossa mão, não pede de cada um de nós para faltar. Ele faz multiplicar. Deus nunca vai fazer isso. Se você entregar para Deus um tanto, isso multiplica. E olha que esse pão e esse peixe que foi enviado para alimentar aquela multidão, a pessoa que trouxe se alimentou junto com a multidão, porque ele estava ali. Então ele se alimentou junto com a multidão. Então a primeira pessoa que começa a ser favorecida, que abençoa, é o abençoador. Deus abençoa você.
Isso aqui é uma obra, a pessoa não é da igreja, não interessa. A gente, de tempo em tempo, que surge a oportunidade, a gente faz essa obra, a gente vai continuar fazendo em nome de Jesus. Eu conto com vocês, muito. Vocês não têm noção, tanto que eu conto com vocês para isso aqui. Tá bom, meus queridos? E aí, entra uma coisa. Eu acredito numa coisa que eu vou dizer para vocês aqui, que eu vejo acontecer. Deus, Ele sempre vai sustentar bem de perto quem sustenta a obra dele. Você pode ter certeza do que eu estou falando para você aqui. Ele vai sustentar quem sustenta a obra. Por que Deus deixaria de sustentar quem sustenta a obra? E Deus sempre vai sustentar quem sustenta a obra, porque, e eu digo sustento não é só financeiro, vai sustentar você com a saúde que você precisa, força, às vezes uma sabedoria que falta, que precisa num momento crucial. Deus vai sustentar você, porque você precisa ser sustentado, porque se você parar, míngua. E você é um coração aberto, você tem uma mão aberta. Como que Deus vai parar a coisa na sua vida? Você com o coração aberto e a mão aberta. Então eu vou dizer, eu queria que você gravasse isso e experimentasse. Olha, perceba, Deus sempre sustenta quem sustenta a obra dele. Sempre. Tá? Então tudo que você fizer, isso vem para você como bônus. Deus vai te sustentar. E eu termino aqui para a gente fazer a oração. Não fazer a oração agora? Também. Escute o que eu vou falar para você aqui. Tem pedido aí, irmã Tatiana? Tem, né, irmã? Escute o que eu vou falar para você aqui, ó. Às vezes você tem alguém dentro da sua casa que não se importa com a igreja, ou com Deus, ou com a fé, igual você se importa. Mas deixa eu profetizar um negócio, e você vai perceber isso também. Você é a cobertura dessas pessoas, porque você ama elas, são seus. Não é porque eles não se importam como você se importa, que você vai desprezar eles na oração, ou rejeitar. Você se importa com eles, então fica tranquilo, só seja a bênção que Deus fez você ser. E Deus vai cobrir essas pessoas que você ama, mesmo que eles não tenham a mesma fé que você tem. Fica tranquilo, tá? Estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, aqui está 3 pedidos. Com certeza são pedidos pertinentes. E o Senhor sabe cada um deles. E como o Senhor pode nos ajudar. Eu que estou orando não posso fazer muita coisa, nada às vezes. Mas o Senhor pode tudo. E aqui estou eu junto com a tua igreja orando por essas pessoas, por essas causas. Nos ajuda. Se o Senhor quiser, algo sobrenatural vai acontecer aqui. E será testemunhado nesse altar para o louvor e para a glorificação do teu nome. Eu profetizo em nome de Jesus uma resposta para cada oração escrita em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Estenda suas mãos para cá. Ore pelos celeiros dos irmãos agora. Pai querido, o Senhor é o Deus que fez isso aqui acontecer. Porque dando o Senhor a nós trouxemos aqui ao teu altar. E é por isso que nós estamos orando, por causa do que o Senhor já fez. Obrigado. Nós agradecemos pelo que está aqui no altar, porque está aqui porque os teus filhos têm. E com isso eles puderam ajudar essa obra social. Honra eles, não deixa faltar nunca. Senhor, faz sorrir de onde não tem. Dá resposta, Senhor, que não existia. Que as finanças, o celeiro, sejam cheios em nome de Jesus na casa deles, em nome de Jesus, amém? Obrigado, irmãos, muito obrigado. Talvez eu solte um vídeo agradecendo vocês por isso aqui, mas já agradeço agora, muito obrigado, tá?
Traz para cá o altar da oferta. Não precisa nem de eu falar nada sobre a oferta, né, irmãos? Porque eu acredito que tudo que eu falei aqui tem a ver, está ligadinho com as ofertas, os dízimos do Senhor e as ofertas do culto. Você pode ser bênção nesse momento, se você quiser e você puder. Então, se você tem aí em cédula, sai do seu lugar, vem aqui no altar, seja bênção, ou escaneie aí um QR Code onde estiver. Deixa Deus usar suas mãos, sua vida, suas finanças nesse culto. Esse culto chama culto fé. A fé, ela move montanhas. E você pode pegar essa palavra profética do culto, nome, culto fé, e usar para ofertar. Porque Deus vai dizer para você: filho, eu não fico devendo nada para ninguém. E Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Recebe aí. Pai querido, eu honro o Senhor nessa noite com uma palavra: muito obrigado. O Senhor é quem fez isso. Se ofertamos é porque o Senhor nos dá. E eu te honro aqui, meu Pai, em dizer que eu reconheço que o Senhor faz, entregando nas nossas mãos, para que possamos ser canais de bênção, como ouvimos essa palavra dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé toda a igreja comigo. Eu contei isso aqui já várias vezes, eu conto de novo, só para, talvez tem gente que não ouviu. Mas nós seres humanos, nós somos muito suscetíveis a esquecer, ou a ser realmente ingratos. Uma certa vez eu estava na outra igreja lá em cima, e aí um irmão chegou em mim e falou assim: pastor, me ajuda a orar, eu tô sem trabalho, faz muito tempo, eu preciso trabalhar, e se eu for trabalhar eu vou ser fiel na obra do Senhor, né? Não orei com ele não por causa que ele ia ser fiel na obra do Senhor, mas porque ele era um filho da casa e eu não tenho esse negócio não, oro com quem quiser. E aí, só que eu orei mais intenso, né? Que eu abençoar a obra, então vamos orar mais, né? E aí eu entrei na campanha com ele. Foi nós entrar numa campanha com ele, a porta se abriu em uma semana. Uma semana a porta se abriu. Na outra semana ele sumiu. Até hoje eu nunca mais vi ele. Falei, eita glória, né? Ser humano é assim mesmo, né? Mas vamos orar, né, irmãos? Irmão, você que está aqui, você trabalha, você usa as suas mãos para trabalhar para você, você tem a chave do seu carro, de repente você trabalha de Uber, ou você usa para fazer entregas, ou você tem sua empresa, como, né, tem vários aqui, igual o pastor Dinho, tem um supermercado. Eu quero fazer a oração de novo pelas empresas, pelos empresários, pelos funcionários que estão lá dentro, pelos produtos que estão lá dentro, né, pelo dia a dia que você trabalha ali, pelas portas que você abre de manhã e fecha à tarde. Eu quero orar nessa hora. Se você tem, eu quero chamar aqui no altar até você que talvez tenha um sonho de abrir um seu empreendimento. Você vai vir no altar também, porque quem sabe a partir dessas orações de quarta-feira Deus não pode fazer uma obra e o seu sonho comece a se realizar. Vem aqui no altar, você vai entregar para Deus agora a chave do seu negócio. Você vai colocar, você vem como se você estivesse representando tudo isso. Se você tiver a chave, você segura ela aí nas mãos, porque você vai representar esse lugar lindo, esse lugar poderoso que Deus te deu. As pessoas que entram lá dentro do seu estabelecimento, eu quero que você entenda assim: é Deus que envia elas para lá. Às vezes é meio canseira, dá um trabalho, mas é Deus que está enviando, mesmo assim. Então creia nisso, né? Se você recebe no seu dia a dia de trabalho, Deus está te dando essa oportunidade de você receber. Eu vou profetizar uma coisa aqui em você, recebe aí? Deus vai aumentar as rendas em nome de Jesus. Crê nisso? Deus vai aumentar essas rendas em nome de Jesus. Como, pastor? Não veio sair, Deus vai te dar a saída. A luz quem dá é Deus. Você não vê, você não imagina como, meu Deus, é tão rápido que Deus faz, você não tem noção. Quando você pensa que não, você está recebendo mais, você teve um estalo e você está agora empreendendo mais. Crê nisso? Olha,
todo mundo aqui é empresário, né? Os que não é, vai ser, ou tem alguém dentro de casa que é. Uma igreja de empresário. Coloque a sua mão para frente, ou segurando a chave. O pastor Sérgio está ali com a chave na mão. O Wesley está com a chave na mão. Se você não tem uma chave, você representa, tá? Vamos orar agora. Pai, cadeias só se quebram quando o Senhor entra. Os cadeados se rompem e as correntes caem quando o Senhor rompe e entra. Eu creio que nessa noite, cada um dos teus filhos que vieram no altar está entregando alguma coisa para o Senhor. Não sei se a empresa, ou se ele como um empresário, ou se alguém lá que está precisando ser entregue ao Senhor, ou se o negócio que não está rompendo, mas está nas mãos do Senhor agora, tudo sobre esta pessoa e o que ela faz, e o que ela empreende. O Senhor conhece o empreendimento do teu filho e da tua filha. O Senhor sabe aonde está a dificuldade. O que eu quero aqui nessas orações, meu Deus, é somente que o Senhor apareça no negócio dele e dela. É que o Senhor se mostre nesse negócio. E como, Deus? Fazendo algo que ele não pode, que ela não pode. Movendo aonde os teus filhos não podem. E surpreendendo eles para um testemunho acontecer. Porque eu tenho certeza, meu Pai, que será contado nesse altar para o louvor do teu nome. Vai agora, Senhor, tocando nas mãos. Vai agora, meu Deus, tocando, Senhor, na mente, para que haja sabedoria para lidar com situações difíceis. Nas mãos, para que eles possam ter força para poder continuar trabalhando e assim, Pai, conquistando. Vai agora, Senhor, expulsando o mal daquele lugar. Vai expulsando o mal que norteia, que rodeia aquele lugar. Em nome de Jesus, cai por terra agora toda palavra de maldição. Cai por terra agora toda inveja contra esse empreendimento. Cai por terra agora, em nome de Jesus, toda a maldição jogada e lançada, toda a fofoca contra esse negócio. Senhor, faz prosperar para que o Senhor seja louvado. Faz prosperar para que a oração dessa mulher, deste homem, seja, Senhor, honrada. Em nome de Jesus, eu profetizo cobertura. Eu profetizo portas abertas nesse empreendimento. Eu profetizo largueza financeira. Eu profetizo em nome de Jesus a tua presença lá dentro, fazendo acontecer. Faz o teu movimento, Senhor, sobre este negócio, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Diga: a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Amém? Recebe aí. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Amém. Já estamos blindados, as nossas finanças, os nossos negócios. E agora vamos orar por livramentos. Livramentos no lar, livramentos na saúde, livramento nas finanças. Coloque a sua casa nessa oração, porque eu creio que Deus vai proteger como Ele já tem protegido a igreja. Que Deus proteja a família, que Deus proteja os filhos, que Deus proteja os pensamentos, que Deus proteja o seu coração nessa noite. Que a sua semana seja blindada, porque é um Deus que está cuidando de você e cuidando daquilo que você coloca a mão, da onde você pisa os seus pés. O teu Deus te acompanha e Ele vai nos acompanhar essa semana. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Pai, que o Senhor possa cobrir eles. Cobre a família, os negócios, a casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aonde eles forem, eu sei que o Senhor está conosco, o Senhor está caminhando junto conosco, nos orientando, nos dando clareza, nos dando direcionamento, Pai. Eu sei que o livramento do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Pai. Visita os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus, nas escolas, aonde eles forem, Pai. Não deixe as nossas crianças sofrerem algum mal, mas o Senhor guarda a saúde deles em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita, Pai, a nossa saúde também, para que nós possamos estar sempre fortes na presença do Senhor, que nenhuma enfermidade venha nos atingir, mas que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, conseguir vencer todas as adversidades,
todas as crises financeiras, Pai, todos os males que vierem sobre nossas vidas, Pai, nos dê sabedoria para enfrentar as batalhas da nossa vida, Pai. Não nos deixe perecer, Pai, nos faça vencedores em Cristo Jesus. Pai, proteja, Pai, em nome do Senhor Jesus. A sua igreja está sendo blindada, está sendo coberta, Pai, com orações. E eu sei que o Senhor está com os olhos atentos a cada um de nós, Pai. Nos acompanhe nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Vai conosco aonde nós iremos, Pai. Nos visita a nossa casa, visita os nossos parentes de perto, de longe. Visita, Pai, as vidas que ainda não são entregues ao Senhor, que ainda não se renderam. Mas eu sei que o Senhor toca, o Senhor guarda. Livra da morte em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai livrando, eu sei que o Senhor vai guardando em nome do Senhor Jesus a tua igreja nessa noite, para que ninguém aqui venha se sentir mal essa semana, mas para que a gente possa estar aqui firme e forte na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus, amém? Levanta sua mão para o alto e fala assim: eu recebi o meu livramento. Nós recebemos o livramento do Senhor, não sei em que área, mas em todas elas o Senhor está cobrindo nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. Você não veio aqui em vão. Muitos não vieram por conta do jogo, por conta do clima, mas você veio, você vai sair daqui diferente, vai sair daqui com a vitória, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus vê a sua prioridade de estar aqui nessa noite. Então não que Deus, Ele vai fazer porque você fez, mas Ele é fiel também para cumprir nas nossas vidas, como somos fiéis para estar aqui nessa noite. Então eu espero você no nosso próximo culto da sexta-feira, que você possa vir, traga um convidado na Sexta da Resposta, e eu espero todos vocês. Estenda as mãos para frente, que a graça do Senhor Jesus, que as mãos do Senhor, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz amém. Está terminado, aplauda o Senhor Jesus. Pegue na mão de 4 pessoas, vai em paz para casa.